tema, a dispersão da população mundial e migrações. Bom, para começar, destaque que ao longo da história o ser humano foi se destacando por diferentes ambientes e ocupando as mais variadas porções do planeta. Ou seja, entendemos que os homens sapiens, nossos ancestrais, espalharam-se pelo continente a partir de aproximadamente 190 mil ou 160 mil anos atrás, iniciando-se assim a dispersão humana na Terra, no qual esses indivíduos se deslocaram no espaço terrestre em busca de alimentos para assegurar sua sobrevivência. Há, assim, uma certa semelhança com os dias atuais, pois a população ainda se desloca motivada por diversas causas, entre elas em busca de melhores condições de vida, ficando visível dessa forma que esses movimentos migratórios são parte de nossa cultura até hoje. Contudo, sabendo de tudo isso, como podemos conceituar a migração? Bom, migração corresponde ao deslocamento de um indivíduo do lugar de origem para o lugar de destino. Além do conceito de migrações, precisamos conceituar também migração internacional, migrações internas, emigrante e migrantes, imigrantes, refugiados e deslocados internos. Será que são sinônimos? São muitas perguntas e para compreender e entender esses aspectos, vamos por parte. Migrações internacional ocorre quando o indivíduo deixa seu país de forma voluntária para residir em caráter permanente em outro país. Já a migração interna ocorre quando há deslocamentos espaciais voluntários da população dentro de um mesmo país. Dando continuidade, temos emigrante, que é aquele que sai do país para morar em outro país, e imigrante, aquele que chega a certo país vindo de outro país. Logo, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, refugiados são pessoas que se veem obrigadas a abandonar o lugar que reside por temerem ser perseguidos, maltratados, assassinados por motivos étnicos, religiosos, ideológicos e políticos. Uma observação a se fazer é que os refugiados são diferentes dos imigrantes, já que esses deixam seu país voluntariamente, diferente dos refugiados. Os deslocados internos. Esses migram pelos mesmos motivos dos refugiados, mas para outras localidades dentro de um mesmo país. Com a explanação, temos que os fatores que pesam na decisão de um indivíduo ou família para migrar são de duas ordens. Ordem material, ou seja, a busca por melhores condições materiais de vidas, ou de ordem social e cultural, como conflitos sociais, tanto de natureza religiosa como política. Diante disso, vamos agora estudar alguns deslocamentos populacionais que ocorreram durante a Idade Média e a Idade Contemporânea. Assim, para iniciar, temos os séculos XV ao XVIII. Bem, esse momento ficou marcado pela expansão marítimo-comercial europeia, que aconteceu com os avanços técnicos da navegação marítima, onde as trocas comerciais contribuíram com os deslocamentos populacionais de europeus para a América, Ásia e África. Demais, temos os séculos XIX ao XX, no qual podemos dividir os grandes deslocamentos populacionais em 3 períodos. O primeiro período ficou marcado pela migração de milhões de europeus, tendo por motivo a busca por melhores condições de vida. O segundo período se iniciou com a Primeira Guerra Mundial e se estendeu até a Segunda Guerra Mundial. Os principais motivos de imigração nesse período foi a implantação de um governo autoritário e a perseguição às pessoas contrárias ao regime. Esse terceiro período ficou marcado pelos grandes avanços científicos e tecnológicos que unificaram o mundo em tempo real, somando a rapidez dos meios de transporte. Logo, outro tópico para abordar nessa aula é refugiados e deslocados internos no mundo atual. Portanto, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, no mundo em 2016, cerca de 65,6 milhões de pessoas
encontravam-se na seguinte situação: 22,5 milhões eram refugiados, 40,3 milhões eram deslocados internos e 2,8 milhões de pessoas encontravam-se em diversos países aguardando o reconhecimento da condição de refugiado. Contudo, em 2018, segundo a Agência da ONU para Refugiados, 70,8 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar no mundo, sendo 41,3 milhões de pessoas deslocadas internamente, 25,9 milhões de refugiados e 3,5 milhões de solicitantes de refúgio. Portanto, para finalizar nossa aula, vamos falar do Brasil e os refugiados. Então, até o final do ano de 2016, o Brasil reconheceu oficialmente um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Dentre essas 82 nacionalidades de refugiados reconhecidas no país, temos Síria, Paquistão, Palestina e Angola. Vale lembrar que o maior número de refugiados aguardando reconhecimento é de venezuelanos. Agora é a hora da reflexão. Vamos lá. O que estamos vendo nessa imagem? Bem, de forma geral, essa imagem está nos mostrando duas situações. Então, o que estão representando? Bem, ao observarmos a imagem, temos que a primeira situação apresenta o meio rural, onde as pessoas estão possivelmente colhendo suas plantações. No entanto, já na segunda situação, as mesmas pessoas aparentam estar na cidade colhendo latinha. Então, vimos até aqui que um dos motivos que leva o indivíduo a migrar é a busca por melhores condições de vida, mas podemos ver na imagem que nem sempre esses indivíduos vão encontrar no lugar de destino a melhor oportunidade, o melhor emprego e o melhor salário. Bem, para finalizar a exposição do conteúdo, será aplicado um vídeo que tem por título Conheçam a história de refugiado que vive no Brasil. Esse vídeo apresentará a realidade de muitos refugiados que estão no país. Logo, será direcionado às atividades 1, 2 e 3 do livro didático, que estará na página 64. Para casa, será direcionado uma pesquisa. Essa pesquisa pedirá que converse com um adulto sobre a história de sua família, pergunte se alguém migrou, em que período e quais foram as principais causas. Quem vê o recepcionista Leonardo Córdoba trabalhando neste hotel na capital paulista não imagina a história de superação que ele viveu. Em 2017, o jornalista atravessou a pé a fronteira da Venezuela com o Brasil para buscar trabalho. As coisas começaram primeiro a encarecer, a qualidade de vida foi diminuindo, decaindo. No final já não dava nem para comer direito. Diante da situação difícil, resolvi mudar de vida. Leonardo conseguiu trazer a família para São Paulo, para onde se mudou 4 meses depois da chegada a Roraima. Eu tinha muita esperança quando eu atravessei a fronteira. Eu lembro que senti só felicidade. Felicidade por duas coisas, por estar me livrando daquela situação terrível e felicidade porque eu pensava nas oportunidades que eu tinha pela frente. No mundo, quase 71 milhões de pessoas estão em situação de deslocamento forçado, dentro dos seus países ou internacionalmente, por conta de guerras, conflitos e perseguições. A quantidade dobrou em 20 anos. É o maior nível registrado pela Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, em quase 70 anos de atuação. E o número pode ser muito maior. Nem todas as saídas da Venezuela estão contabilizadas.
Atualmente, a legislação não permite que causas naturais como furacões, ciclones, enchentes, grandes secas determinem pedidos de refúgio. Mas diante dos efeitos das mudanças climáticas, essa realidade tende a mudar. Hoje, a pessoa ela tem que demonstrar que ela tem um fundado temor de perseguição por questões de raça, religião, opinião política, nacionalidade ou por pertencimento a um grupo social. A questão ambiental ela não entra nessas convenções. Ela entra como uma causa secundária, digamos assim. Então, numa situação em que há um problema ambiental muito grave, né, esse problema ambiental ele pode gerar conflitos e esses conflitos sim vão gerar um deslocamento de pessoas que virão a solicitar refúgio e poderão eventualmente ser reconhecidas. Sejam refugiados ou migrantes, como a cantora e bailarina Duduzo, que deixou a África do Sul para viver no Brasil por vontade própria, mas enfrentou várias dificuldades, o acolhimento no novo país é fundamental para quem normalmente enfrenta preconceitos. Ela conseguiu sair da periferia para o centro de São Paulo, graças ao apoio desta família. Aqui, eu sinto em casa, eu sinto acolhido. Quando eu estou trancado no meu quarto, tem pessoas aqui que não me deixam morrer, sabe? Eu me tranco e penso, eu quero morrer, já deu, não vou mais, já deu. Mas ela vai bater na minha porta, vai me jantar. Eu quero que os meus filhos, eu quero que a minha família, ela cresça com esses valores, né? O valor do acolhimento, né? De não distinção entre as culturas, a cor da pele, a história de vida, se é da África ou se é da Europa. Eu acho que a gente tem que colocar na prática essa história. O Centro de Integração de Cidadania do Imigrante, do Governo de São Paulo, oferece serviços aos refugiados e também aos brasileiros para promover essa integração. Nós temos aqui de forma permanente o posto de atendimento ao trabalhador, que tanto cadastra currículos quanto oferece vagas de emprego, orientação jurídica, orientação migratória. Nós temos cursos profissionalizantes, curso de língua portuguesa, que é muito importante para o nosso público-alvo. Então, a ideia é que ele tenha aqui um atendimento completo para as necessidades que ele precisa. A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, responsável pelo centro, lançou a campanha Imigrante, São Paulo te acolhe, mostrando que temos os mesmos sonhos e podemos conviver em harmonia. Eu sonhava ser cozinheira. Quando a gente conhece a necessidade do outro, quando a gente tem a oportunidade de conviver com o outro, a gente aprende a respeitar melhor. Isso agrega muito para você entender o tamanho do planeta, né? Como o mundo é grande, por um lado, e também de que nós estamos sempre em construção dessa vida. Meu lugar é aqui no Brasil.